Olá! O relato que irei contar para vocês é de um amigo meu que se chama Fernando. Na época em que ele morava na roça, o avô dele trabalhava de peão nas obras. Nessa época, o pai de Fernando era moleque ainda, bem criança. Um belo dia, ele estava voltando do trabalho. Só que ele gostava muito de andar pela cidade à noite. Nessa época, rolava um boato de surto de lobisomem, que na verdade não era. Era uma criatura com cabeça de porco. Um belo dia, ele cismou de andar pela cidadezinha dele pela noite como de costume. Todos disseram a ele para não sair, dizendo que várias pessoas já avistaram o cabeça de porco e que ele já tinha posto várias pessoas para correr. Nisso ele dizia: Não tenho medo desse tal cabeça de porco. Vou sair e pronto. E ele, o avô de Fernando, sempre saía com uma faca na cintura. E lá foi ele. Nisso, ele pegou uma trilha onde era de barro e mato dos lados. Daí veio um homem e ele tinha uma cabeça de porco e partiu em sua direção, o atacando. Na hora ele se assustou, mas não teve jeito. Ele teve que entrar em luta corporal com aquela criatura. E assim foi, o bicho tentando morder ele e ele se defendendo como podia. Quando aquele bicho estava quase conseguindo morder o pescoço dele, ele puxou a faca e deu uma facada na orelha do bicho. Nisso, ele arrancou a orelha do bicho. O bicho saiu correndo e gritando para dentro do mato. Nisso, ele pegou a orelha do bicho cheia de sangue e botou em um pedaço de papel de fumo, botou dentro do bolso e foi embora. No dia seguinte, ele foi trabalhar e faltou um peão. Nisso, o encarregado deu falta, pois ele não era de faltar. E isso aconteceu 3 dias seguidos. O encarregado, bastante preocupado, resolveu ir até a casa do tal funcionário que estava faltando esses dias, pois ninguém era de faltar. Quando ele chegou na casa desse rapaz, aí eu não sei se era a esposa ou a mãe, deixou ele entrar. E o rapaz, o tal peão, estava desacordado na cama, com a cabeça toda enfaixada. O encarregado pediu para que pudesse retirar a faixa da cabeça, pois ele queria ver o que tinha acontecido. E ele percebeu que estava faltando uma orelha do rapaz. O rapaz não apresentava nenhuma reação. Ele estava em estado praticamente vegetativo. No quarto dia, quando eles foram trabalhar, chegou a notícia que o rapaz faleceu, o mesmo que estava desacordado, faltando uma orelha. Claro que todos presentes no trabalho ficaram tristes, pois perderam um companheiro de trabalho. Nisso, o avô do Fernando disse que tinha certeza que aquele rapaz que havia morrido era o tal criatura cabeça de porco. Nisso, todos se espantaram com aquela revelação, e ele afirmou que sim, pois dias atrás ele havia sido atacado pela tal criatura, e que em determinado momento ele arrancou a orelha daquela criatura, uma orelha de porco, dizendo que tinha como provar, pois ele havia guardado a orelha daquele bicho em um pedaço de papel. Depois de tanto insistir, o encarregado quis ir até lá para ver com seus próprios olhos. Quando chegaram lá e desembrulharam a orelha, tão qual não foi a surpresa. Não era mais uma orelha de porco, era uma orelha de homem. E esse foi o relato que aconteceu com o avô do meu amigo Fernando. Muito obrigado por contá-la e boa noite.